irmãos e irmãs, este vídeo de hoje requer bastante atenção, pois falaremos de algumas coisas poucos faladas pelas pessoas, coisas que as pessoas ignoram, mas é importante para a caminhada rumo ao reino de Yao, como a predestinação, e de como viver em obediência, se preparando para seguir os passos de Yahusha. Observem esta passagem localizada em Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos segredos do reino dos céus, mas não a eles. Pois, ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A passagem terminou aí. Os irmãos compreenderam algo? Percebam que quando Yahusha fala não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Ele fala isso pois quando pregamos algumas pessoas não compreendem, mas você deve estar se pergunta por que não entendem. Você já leu a parábola do semeador? Vamos ouvir um trecho da parábola. Agora esta parábola está localizada em Marcos capítulo 1. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Agora vamos acompanhar, irmãos, um detalhe muito importante. Cada pessoa que ouve a pregação é um tipo de semente dessas. Vamos observar que o primeiro tipo de semente são as que caíram na beira do caminho, e as aves levaram são os que ouvem e não creem. Aí o diabo vem e leva do coração o que foi ouvido, pois o coração dessas pessoas está endurecido. O segundo tipo são as que caíram em solo rochoso. São emocionais, eles ouvem e recebem com alegria, mas logo deixam de lado, pois não tem como criar raízes, não conseguem levar a conduta santa em diante. Eles não querem se dedicar de coração, fazem as coisas para o Pai como se fosse obrigação. Quando são rejeitados por conta do Evangelho e quando são provados, eles murmuram e já acham muito difícil prosseguir. Isso é uma falsa fé, uma falsa conversão. Já o terceiro tipo são as que caíram em solo com espinhos. Elas, semelhante ao segundo tipo, elas ouvem e recebem a pregação, porém com o passar dos dias vai se preocupando mais em conseguir dinheiro, empregos, faculdades, vão de agradar o coração de Yao. Então elas logo são sufocadas pelos espinhos da vida, fazendo assim que morram espiritualmente. Mas essas pessoas, mesmo mortas na fé, pensam ter fé, pensam que podem viver desta forma, que não dá problema, mas na verdade são cascas vazias andando, buscam riquezas terrenas, o reconhecimento dos homens. Mas vamos prosseguir para o último tipo de semente, as que deram frutos, pois caíram em solo fértil. Essas compreendem o que Yahusha ensinou, esses não se dedicam ao mundo, esses não desistem em meio às provações, esses não estão em templos religiosos, não querem fama, não querem a glória humana, esses mesmos passando por lutas e ataques, mas eles não baixam a cabeça, e esses sim têm tudo a ver com verdadeiros discípulos de Yahusha. Então, irmãos e irmãs, vocês compreenderam o que ligam as duas passagens que falamos neste vídeo?
Para os que ainda não entenderam, vamos explicar de forma mais clara. Yahusha falava em parábolas, pois nesta terra já tem pessoas que foram escolhidas desde antes da fundação do mundo para serem salvas. Exatamente o que vocês ouviram, e tem bilhões que não vão se salvar. Por isso só compreende e segue em frente nas palavras de Yahusha aqueles que serão salvos. Irmãos e irmãs, observem a própria conduta de vocês. A maioria das pessoas está mais preocupada em obter carros, casas, bens, ter um emprego, e depois que arrumam um emprego tem que se submeter a um patrão. Outros forçam os filhos a entrarem em faculdade onde vão ser doutrinados, vão ouvir histórias mentirosas, vão aprender costumes promíscuos. Outros vão a eventos gospel, pular e cantar achando que o autor de toda a criação está se agradando desse fingimento gospel. Vocês pensam que o Pai está em templos religiosos? Igrejas de pedra são moradas de demônios. Lá só há engano, eles dividem o povo. Lá vocês não aprendem nada. Outros na internet já conhecem os nomes sagrados, mas nitidamente mostram que amadureceram nada, continuando do mesmo jeito dos templos. Irmãos e irmãs, Yahusha foi ao madeiro morrer não por todos, ele veio morrer por muitos. Não por todos, nem todos serão salvos. Ele veio salvar a todos que ele quer. Muitos pensam que ele veio salvar a todos da terra, mas não é assim. Alguns pensam que todos que praticam o mal serão salvos. Irmãos e irmãs, só vai aqueles que ele já escolheu. Yahusha mostrou o caminho para viver como ele, mas as pessoas estão mais preocupadas na vida terra. Então, irmãos e irmãs, já está claro. Agora, se você ouve, compreende. Se você ouve, vai praticar os passos de Yahusha. Se você ouve um vídeo como esse e logo em seguida vai buscar se esforçar para viver fielmente os passos de Yahusha em amor, aí você realmente se torna um discípulo de Yahusha. Não caiam na conversa que muitos por aí inventam, como se bastasse você saber os nomes e viver normalmente. Vamos passar alguns conselhos para os irmãos. Não entrem em grupos, nem de religiosos nem de pessoas. Maioria esmagadora vive de forma fingida. Você pode dizer, mas eu estou lá para ouvir a pregação. Então me diga uma coisa, pode uma fonte jorrar dois tipos de água? Você que está junto de pessoas que falam uma coisa mas se comportam de maneira oposta. Alguns ouvem vídeo com emocionalismo de fé, mas nós aconselhamos a não ver, pois a grande maioria não tem compromisso com Yahweh. Fazem vídeos emocionais, mas só produzem crentes, como as sementes que caíram na rocha. Ouvem e logo morrem, pois não falam de renúncia, não falam de santidade, não falam de buscar ao Pai por amor, não falam de viver unicamente como Yahusha. Então, se não falam, isso não tem compromisso com a verdade. Devemos estar aptos a receber o alimento espiritual puro capaz de provocar em nós mudança. Mar calmo não forja bons marinheiros. As pessoas ouvem versículos bonitinhos, ouvem pregadores que falam aquelas palavras mansas, mas na hora da provação todos querem fugir, começam a reclamar do que estão passando. Vou lhes contar algo. Já vimos mais de 100 pessoas que diziam amar o Pai, que diziam ter fé, alguns de templos religiosos, outros que se dizem aldins, mas posso lhes afirmar algo: quando a provação vem eles fogem. Quando chega a hora de prática o amor se escondem. Alguns até dizem que não sabem se têm coragem. Assim como a explicação de por que Yahusha falava em parábolas vemos hoje na prática. As pessoas estão com o coração endurecido, pois assim como lemos no começo do vídeo sobre a profecia de Isaías que diz, neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Então, irmãos e irmãs, conseguem compreender estas simples palavras? Alguns passam 40 ou 60 anos em templos religiosos e apenas desperdiça tudo, pois não aprendem nada. Outros se dizem aldins, saem por aí brigando, não sabem demonstrar conduta santa e amorosa, pois também não entendem. Vocês leem a Bíblia, mas não compreendem nada. Sacerdócio santo é aqueles que Yahweh já designou para serem salvos desde antes da fundação do mundo. Antes desse mundo ser criador, o Pai já sonhava com alguns e esses seriam seu povo. São poucos. Observem mais uma passagem, Mateus capítulo 22 versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos analisar ela. Muitos ouvem a pregação. Você agora está ouvindo este vídeo. O canal está aí cheio de pôster, que se você analisar bem é exatamente o que Yahusha ensinou de viver em amor e se arrepender, mas se seu coração estiver no mundo, você não vai conseguir entender nada. Continuando, mais poucos são os escolhidos. Aí que
você deve prestar atenção. Poucos são escolhidos, não são eles que se escolhem. É o Pai que já os escolheu. São filhos que vivem de amor e fé apenas. São filhos que seguem os passos do Mestre Yahusha. Não é você que se auto-escolhe. É Ele que já escolheu poucos que estão sobre a terra hoje. É uma predestinação. Pessoas que já nasceram para esse propósito. Pessoas que não querem se conformar com o pecado. Pessoas que buscam a santidade. Pessoas que não se moldam aos padrões do mundo. Então, irmãos e irmãs, após essas 3 passagens, acredito que vocês tenham compreendido já. Caso não pode perguntar à vontade, só saibam, ame a todos. Façam caridade em secreto. Não façam para ser vistos. Tenha a conduta de verdadeiros discípulos de Yahusha. Não exponha decote. Não dê lugar ao diabo. Não fale palavrões. Não fale mentiras nem de brincadeira. Seja como uma criança na pureza, na provação, suporte com alegria. Cante louvor. Quando você vê alguém precisando de ajuda para carregar algo pesado, então vai e ajude. Não use maquiagem, não use joias, não use roupas justas. Você não precisa de cabelo real, te quer simples, sem luxo, sem vaidade, sem soberba. Negue dia após dia a natureza pecaminosa que há na sua carne. Não é seu corpo que te dominar. O sangue de Yahusha foi derramado por esse predestinados para que eles vivam como ele. Então você que nos ouve, não viva a vontade do mundo, viva a vontade de Yahweh. Seus sonhos e planos não importa. Nada vale um carro, uma casa luxuosa se você não junta tesouros no céu. Espero que o Espírito Santo de Yahweh repouse uma sobre você, que ele faça você entender essas palavras, que no grande dia você possa chegar diante do grande trono branco de Yahweh, usando vestes brancas como a neve, com ele enxugando toda lágrima do seu rosto e te chamando de filho amado ou filha amada, que sua vida possa refletir alguém que do deitar ao levantar vive como Yahusha. Ore ao deitar, ao acorda, antes de cada refeição. Seja grato por ter um pão de ontem, por ter uma bolsa de feijão, por ter alimento no lixo. Seja grato por tudo que Yahweh faz chegar. Não desperdice alimento. Quando tiver algo, compartilhe para que seu irmão também se alimente. Seja amoroso com as pessoas e com os animais. Ame o canto dos pássaros. Perdoe aqueles que te fizeram mal e peça perdão a quem você já feriu de alguma forma. Quando você vê uma irmã na rede social expondo o corpo, mostra do decote, ore a Yahweh. Se deve, chama a irmã no secreto e aconselhar segundo aquilo que Yahusha ensinou. Se não sentir de aconselhar, apenas passe direto. Não fique olhando, não curta nem elogie. Não siga pessoas que são fontes que jorram 2 águas. Não fique incomodado com foto de perfil trocando o tempo todo. Use uma foto simples. Se sua foto estiver expondo o corpo, é aconselhável que tire para não fazer os irmãos errarem. Use a rede social para falar que devemos viver em amor. Devemos viver pela fé, confiando em Yahweh que nos sustenta dia após dia. Não adianta você publicar versículos atrás de versículos se você não mostra aos irmãos. O mundo nos oferece que devemos negar nossa própria carne. Yahweh te ama, mas e você? Será que você ama ao Pai a ponto de dedicar a sua vida a Ele? Veremos de hoje em diante. Não esqueça, o reino dos céus começa dentro de você. Viver exatamente como Yahusha de amor e fé é uma caminhada que você deve estar pronto a enfrentar, pois virão muitos ataques, tanto de falsos irmãos quanto de demônios. As dificuldades virão, mas serão para que você aprenda com elas a amadurecer espiritualmente, pois você não pode passar por uma dificuldade murmurando. Deve passar como Jó, sendo fiel. Não seja compactuante da injustiça. Faça o bem. De agora em diante você sabe a diferença dos falsos crentes de cristais que não suportaram nada, apenas desejam ouvir palavras doces aos ouvidos enquanto querem bênçãos e realizar sonhos, e dos crentes genuínos que vivem apenas de amor e fé, seguindo os passos de Yahusha, negando o pecado e buscando a Yahweh por amor. Em qual lado você está?